Foi por amor que Jesus nasceu, do ventre de Maria, com a bênção de Deus. Sua mensagem de amor e fé foi muito além de Nazaré. Falou do Pai com autoridade e a seus discípulos revelou verdades. Pregou a paz para todas as nações, plantou amor em muitos corações e venceu a lei de amor, justiça e caridade. Nos deu lições de humildade e solidariedade. Perdoou seus inimigos para nos ensinar como perdoar e amar o inimigo, pois que será preciso sorrir para o amigo sem lhe fazer juízo. E assim tá lindo, gente. Curou enfermos por onde passou e a todos dizia: tua fé te salvou. Acalmou mares, ventos, tempestades, venceu o mundo e todas as maldades. Fez na montanha o grande sermão, calando fundo em cada coração. Nos envolveu em luzes e esperanças, nos ensinou as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os sedentos de justiça, porque serão justiçados. Bem-aventurados que têm puro coração, pois que verão a Deus. Os bem-amados filhos seus. Jesus é nossa luz em toda direção, transforma a nossa cruz em fardo de algodão por amor. Oh, 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 oh. Por amor. Oh, 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 oh. Por amor. É uma parábola que está na narrativa de Mateus e de Lucas, mas nós vamos trabalhar com a narrativa de Mateus. Ela é do capítulo 25 e o capítulo de o Evangelho de Mateus, ele tem 28, ou seja, nós estamos próximos do final. É quase que um epílogo, né, das mensagens de Jesus. Falar de uma parábola é contar uma história. E quando a gente vai contar uma história, em geral, a gente tenta situar a pessoa que está escutando no contexto daquela história,
nos antecedentes, né? A menos que a pessoa que a gente vá falar a respeito da história seja já um conhecedor dela, né? Estou com problema respiratório, como sempre, gente. Bem, então nós vamos, de início, né, fazer essa contextualização da narrativa de Mateus. Então, Mateus, colocamos aqui a Palestina de Jesus, né, do tempo de Jesus, a organização política do Estado judeu, né, naquela época. Então, Jesus, quando inicia o seu ministério público, né, então ele sai lá da Galileia, né, e vai se apresentar para João Batista lá no deserto da Judéia, né, nas margens do Rio Jordão, para ser batizado. Depois, na narrativa de Mateus, após o batismo, tem as tentações no próprio deserto da Judéia, e Jesus então sobe novamente de volta para a Galileia, onde ele começa então a convidar os seus discípulos. Ele convida André, Pedro, Tiago, João, Filipe e Natanael. Esses são os primeiros, né? Veja só, se a gente for falar na narrativa de João, Jesus, depois do batismo, no outro dia ele volta lá onde estava João Batista, ou seja, lá na margem do Rio Jordão. E quando ele passa, João Batista diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus. E dois dos seus discípulos que estavam com ele começam a seguir Jesus. E Jesus se vira para ele e diz: que buscais? Ele disse: Rabi, onde tu moras? E ele diz assim: vinde e vereis. Ou seja, todos os discípulos de Jesus são convidados por Jesus a fazer parte do seu discipulado, à exceção de Judas Iscariotes. E aí, ou seja, os primeiros convites se dão lá aqui, na margem do Rio Jordão, na Judéia. Na narrativa de Mateus, é lá na Galileia, no lago de Genezaré, ou de Tiberíades, né? Que é o nome dado em homenagem ao imperador romano. Né? Então, só para a gente se situar que as narrativas, elas precisam ser ditas, porque as contextualizações, né, e as cronologias não são exatamente iguais. Ainda na Galileia, na narrativa de Mateus, tem o Sermão da Montanha, né, próximo de Cafarnaum, né? E depois, no estudo das parábolas, então, elas são divididas em 3 ministérios, né? O ministério da Galileia, que ela começa em Mateus 8, e vai até Mateus 19, todos os acontecimentos, né, na Galileia. E Jesus vai descendo com seus discípulos. E ele vai agora para o ministério da Judéia. São os acontecimentos, as parábolas, os ditos parabólicos, as curas, que ocorrem na Judéia. Até que a gente entra no ministério de Jerusalém, que é quando Jesus chega em Jerusalém. Ou seja, e aí quando todo, como eu falei, o epílogo dessa história, o desenrolar, que a gente sabe que termina com a sua crucificação e o seu ressurgimento, né? A sua ressurreição. Então, é nesse contexto histórico, né, de Jesus estar no final do seu ministério, em Jerusalém, né? A gente está vendo aqui que o ministério de Jerusalém começa no capítulo 21 e a parábola é do capítulo 25. Acho que vocês prestaram atenção. Ou seja, é do final da missão de Jesus. Nós temos um grupo de estudo de parábolas aqui no sábado, né? E a gente estudou no sábado passado justamente a parábola das 10 virgens.
Mais uma parábola e a gente fecha o estudo das parábolas. Então ela requisita muitas outras parábolas também, né? Obviamente que nós não faremos isso aqui, porque o propósito é outro. Então, quais são os antecedentes desta parábola? Os antecedentes são os fatos importantes quando Jesus chega em Jerusalém. E quando Jesus chega em Jerusalém, uma das primeiras coisas, o primeiro ato público dele é expulsar os vendilhões do templo. Os espiritualistas têm uma dificuldade de aceitar a expulsão dos vendilhões do templo, né? Mas o grande problema nisso é porque em todos os 4 evangelhos a expulsão dos vendilhões do templo está presente. Em Mateus, Marcos e Lucas, a expulsão está no final das narrativas. Mas em João ela está no capítulo 2. Ou seja, isso mostra que existe um simbolismo muito grande dessa expulsão do templo. Nós somos um templo divino também. E em algum momento nós teremos que expulsar do nosso interior aquilo que não pertence à casa do Pai. Então, para João, isso tem que se dar no início da caminhada. É por isso que ele coloca no capítulo 2. Os outros evangelistas trabalham com algo que, nem que seja no final da nossa missão, do nosso trabalho, isso tem que ser feito. Então, na manhã seguinte da expulsão, ainda falando de antecedente, Jesus volta ao templo. E quando ele volta ao templo, que ele está ensinando, imagine, né? Ele não fazia parte do corpo clérigo, formal, e ele está lá ensinando. E os sacerdotes chegam a ele e dizem: com que autoridade tu fazes isto? Inclusive com o que havia acontecido no dia anterior, né? Então Jesus responde também com uma pergunta. Eu também vos tenho uma pergunta. E a pergunta era: o batismo de João Batista veio dos céus ou dos homens? Essa era a pergunta de Jesus. E os sacerdotes se reúnem em conselho rapidamente. Mas eles dizem: se dissermos que veio dos céus, as pessoas vão dizer: como é que vocês então o denunciaram, fizeram isso para que ele fosse decapitado, né? E se dissesse que foi dos homens, eles seriam execrados, porque o público que lá estava tinha João como um profeta. Então eles dizem que não sabem. Então Jesus diz também que não vai responder a eles. Esse é o início de um embate entre a formalidade farisaica, sobretudo, né, e o ministério de Jesus. Né? Bem, logo em seguida, Jesus então dá 3 parábolas. Todas elas são dirigidas aos fariseus. A parábola dos 2 filhos, a parábola dos lavradores maus e a parábola dos convidados das bodas. A parábola dos 2 filhos é aquela que o senhor da vinha, né, chega com um dos filhos e diz: olha, vai trabalhar na vinha. Um diz que vai,
mas não vai. O outro diz que não vai, mas vai. Jesus compara que esses que dizem que iriam trabalhar na vinha, mas que nunca foram, são justamente os fariseus. Né? Ou seja, eles são piores do que aqueles que disseram que não iam trabalhar, mas que depois foram. A segunda é dos lavradores maus, é aquela que o Senhor constrói uma vinha, cerca ela, constrói uma torre, deixa tudo que é bom, e ele vai voltar depois em seguida para ver os frutos da vinha. E cada vez que ele manda um dos seus servos, que são os profetas, eles são maltratados. Até que ele manda seu próprio filho, e ele é morto pelos trabalhadores da vinha. Jesus está profetizando um assassinato a ser cometido pelos próprios fariseus, e que ele será a vítima. E depois Jesus ainda dá uma outra parábola, que é a parábola das bodas, em que o rei faz um banquete extraordinário e vai a convidar pessoas para as bodas. A bodas é um casamento, ou seja, um encontro. E é interessante porque na parábola ninguém diz quem é a noiva. Só tem o rei que convida para as bodas do filho. Os convidados é que são a noiva. É o encontro para ter com o Cristo interno. Mas ninguém quer ir. Ninguém quer participar desse encontro. Eles alegam que tem que trabalhar, que tem que fazer isso, que tem que fazer... Como muitos de nós se comportam, né? Diante do que tem que ser feito, da missão, da desculpa, né? Ninguém aceita. Então, eles, os fariseus, são esses que não aceitam. Aí Jesus, então, manda buscar os mendigos, né? Os aleijados, os coxos, os que não veem. E aí é um simbolismo muito grande. Os que não veem, que são os cegos, não são pessoas sem visão. São aqueles que não têm olhos mais para as coisas materiais. Os aleijados são aqueles que não correm atrás mais de riquezas. Então existe todo esse simbolismo, né? Mas o que interessa é que os fariseus, eles são esses convidados para participar da bodas que não aceitam. A parábola das 10 virgens é lá no capítulo 25, e nós estamos no 23. Lá no 23, Jesus ele faz uma denúncia pública. Ele diz, olha, façam o que os fariseus dizem, mas não façam o que eles fazem. É como se dissesse assim, olha, o que eles dizem, eles não cumprem. Já pensou a gravidade dessa denúncia? Quando alguém pode nos dizer, ó, fulano fala muito do que tem que ser feito, mas ele não faz isso. Então, reparem como o conflito entre o que pregava os fariseus e o que pregava Jesus, isso se acentua. Essa separação do joio do trigo, que está também lá na parábola do joio do trigo, Jesus deixa muito claro para o povo, para os seus seguidores, para os seus discípulos. Ele diz, é aquilo que eu falei ainda há pouco, né? Olha, eles estão sentados na cadeira de Moisés, eles tomaram conta.
façam o que eles façam, o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. E aí nós chegamos no capítulo 24, estamos quase chegando no 25, que é, agora os discípulos estão saindo com Jesus do templo. E eles falam da sua admiração pelaquela construção magnífica, né? Pelas colunatas muito grandes, né? O templo realmente ele era magnífico. Tem uns pontinhos para ter uma ideia do tamanho desses minúsculos pontinhos pretos, né, que aparecem, são as pessoas, né? Não havia nada no mundo judeu em termos de tamanho, de esplendor, que pudesse ser comparado com o templo, né? E os discípulos se admiram, mestre, olha que obra, que colunatas, né? E Jesus diz para eles, né? Em verdade eu vos digo, não restará daqui pedra sobre pedra. Numa analogia de dizer, olha, o que é magnífico realmente é a obra de Deus, que a gente nem se dá conta. A gente se admira com as questões tecnológicas, nada disso é para sempre. Tudo isso se acaba um dia. Não vai restar nada sobre isso. Quantas coisas que a gente viu no passado que era maravilhoso, né? Que hoje não tem valor. Então ele fala dessa destruição do templo que se dá depois, né, da sua morte, 70 anos, quando Tito, né, invade Jerusalém, destrói Jerusalém e há a diáspora, né, dos judeus. E então ele se dirige com seus discípulos para o Monte das Oliveiras. E os discípulos ficam impressionados com aquilo que Jesus diz. E eles dizem, né? Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E aí então Jesus faz o seu sermão profético. Jesus faz 4 sermões, né, durante toda a sua vida. O sermão da montanha, o sermão profético, o sermão dos 8 ais, que é um sermão que está em Mateus também, dirigido exclusivamente aos fariseus. São 8 condenações dadas aos fariseus. E eles começam com ai de vós, fariseus, escribas. Então, ele ficou conhecido como 8 ais, o sermão dos 8 ais. E depois tem o sermão do cenáculo, que é o sermão do Consolador Prometido, que está lá em João, não está em Mateus. Bem, então, no sermão profético, Jesus fala do princípio das dores. O princípio das dores é aquilo que, na época de Jesus, o princípio das dores era os judeus estarem sob o jugo romano, né? As disparidades sociais que haviam naquela época, né? Ou seja, o princípio das dores é o que afeta a nós agora, nesse mundo contemporâneo. A violência, né? Querer enriquecer de qualquer jeito, né? Não importa como. É o total desprezo pela
pelo meio ambiente. Às vezes, no dia de domingo, quando a maré está baixa lá na praia de Manaíra, eu saio com uma sacolinha para recolher as coisas que eu encontro na praia, né? Vocês já não imaginam o que eu já encontrei lá. Né? As pessoas vão e largam mesmo, jogam lá de qualquer jeito, né? Então, esse princípio é dessas coisas da atualidade que nos afetam, né? A grande tribulação são as aflições que isso ocasiona às pessoas. Que eram as aflições daquela época que afetavam as pessoas, né? E a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem em Mateus é a chegada de Jesus, né? Em que ele vai separar as nações, os bons e os maus, mas essa é uma interpretação coletiva. A vinda do Filho do Homem é também no individual. É a chegada. É quando o corpo crístico busca essa manifestação com a gente. E nós podemos ou não estar preparados para isso. É sobre isso que vai falar a parábola das 10 virgens. Bem, Jesus exorta a vigilância, porque a gente não sabe quando esse encontro pode acontecer. E o Sermão da Montanha aborda as três parábolas também. A parábola do mau servo, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Em todas elas, o Senhor entregou algo e ele se ausenta. Todo mundo sabe do parábola dos talentos, né? Que ele dá 5 talentos para um, 2 talentos para um, 1 talento para outro. E ele se ausenta e volta e ele quer. O que foi que vocês fizeram com os talentos que eu dei? Né? Então, é como se... O que é que a gente vai fazer quando o Senhor chegar e se apresentar para nós? O que é que a gente tem para mostrar? Então, o que essas parábolas têm em comum é que todas três tratam do retorno do Senhor que esteve ausente, ou seja, da vinda do Filho do Homem. Então nós vamos agora à nossa parábola das 10 virgens. Veja só, é importante que a gente faça a contextualização e entenda todos os antecedentes onde essa parábola se insere. Então eu vou baixar tudo e depois a gente lê. Então, vou tirar. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. As insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. E então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós também? Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós.
E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Bem, a primeira coisa que a gente tem que começar esclarecendo, que as virgens não são mulheres que nunca conheceram um homem. Não é isso. Virgens são todos aqueles que não fizeram um encontro ainda com o Senhor, o encontro na sua intimidade. Certo? Então, a esmagadora maioria de nós somos representados por essas virgens, porque ainda não fizemos esse encontro, esse casamento com o Cristo interno. A quem essa parábola foi dirigida? Olha, isso é muito importante, porque Jesus dirige parábolas aos fariseus, às multidões, às pessoas e aos seus discípulos. Lembra que eles estavam indo lá para o Monte das Oliveiras? Já com Jesus, já tinham saído do templo? Quando Jesus começa a falar para ele, então essa parábola, ela é dada para os discípulos de Jesus. E nós somos discípulos. Essa nossa busca, essa tentativa nossa de encontrar a verdade, de realizar esse encontro, nos tipifica como seus discípulos. Nada mais humano do que ver os discípulos, como eles atuam. Jesus está condenado, vai morrer, Pedro nega ele. Mais humano é o medo de morrer, de perecer. Então, vejam só, eles eram homens comuns. E isso não impediu que eles alcançassem a redenção. Então, nós temos também essa oportunidade. Aos discípulos, como nós falamos, né? A nós que buscamos esse crescimento. O que é que as virgens têm em comum? São virgens, como a gente explicou, qual é o contexto disso. E cada uma tem a sua lâmpada. No que elas são diferentes? 5 são imprudentes. E 5 são prudentes. Em que se revela a prudência? Em ter olho para uma eventualidade. Nós vamos ver o que é que isso representa. Se precaver para o que pode acontecer. No contexto físico, material, olha, a gente se precaver de tudo. Né? Jesus dá uma parábola sobre isso, que é sobre o administrador infiel. Quando o Senhor percebe que ele está usando mal o dinheiro, ele diz: dá conta da tua administração. Quando ele percebe que vai ser mandado embora, o que é que ele faz? Ele chama quem devia ao Senhor. Quanto tu devia de azeite? Eu devia tantos cados. Anota aí, só 50. Né? Quanto você devia de trigo? Tantas sacas, né? 100 sacas. Anota aí 70 só. Né? E o Senhor louva o administrador infiel. E ele diz assim: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, porque eles se precavem.
E mais uma vez Jesus diz aqui, né? A gente vai ver isso aqui. Então, no contexto físico, material, como é que a gente se precaver das coisas que possam nos prejudicar? Ah, eu sei que vai chover. Eu vou levar logo o meu guarda-chuva. Eu não vou me molhar, né? Ah, eu vou para lá, não sei se lá é melhor levar minha água também, né? Um biscoitinho. Os mais precavidos levam logo uma mochila com tudo dentro, né? Eu fui fazer a minha cintilografia ontem. E é um exame que eu passo pelo menos 6 horas lá na clínica fazendo isso, né? A cintilografia cardíaca. Você não imagina o que eu boto nessa mochila para passar 6 horas, né? 6, 7 horas, que é em geral que demora, né? E a gente também se precaver para coisas a longo prazo também, né? Mas como é que a gente se precaver, né, no contexto espiritual, para que a gente não seja como as virgens imprudentes, que não souberam se precaver para aquele encontro. Qual é a condição que temos que ter para nos precaver dos desafios espirituais, digamos assim, né? Primeira coisa, se conhecer. Essa é a coisa mais importante que um espírita deve ter. Ele tem que saber aonde é que estão as suas viciações, onde está a sua dificuldade. Olha, eu sou aquela pessoa que, se eu ver alguém falando mal de fulano, eu vou lá e coloco mais lenha. Então eu tenho que me precaver contra isso. E a gente vai ver como é que a gente faz isso. Eu sou aquela pessoa que qualquer coisa eu já estou julgando os outros. Se você não se conhece, o problema aí é difícil, porque aí não vai ter como você se precaver. Conhecer as nossas dificuldades é extremamente valioso para que a gente alcance as nossas metas espirituais. Porque a gente faz projeto para tudo, menos para ser melhor. Mas a gente tem que fazer isso. Como eu falei, é saber os nossos pontos fracos e não dar margem para que eles nos dominem. É evitar que o intelecto fique a serviço da mente. Eu vou dar um exemplo disso. Quando Jesus convida Filipe para ser seu discípulo, Filipe vai e convida Natanael. Diz: Natanael, encontramos o Messias. Encontraram o Messias? Sim. De onde ele é? Ele é de Nazaré. Natanael, Nazaré? E pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por quê? Porque Filipe omitiu que ele vinha de Nazaré, mas ele tinha nascido em Belém. E nas profecias o Messias tinha que vir de Belém. Então o intelecto dele na hora... E o nosso intelecto é assim, né? O nosso intelecto já faz com que a gente julgue, com que a gente divida, com que a gente classifique, com que... Ou seja, nessa hora, Filipe se deixa envolver para isso. Mas quando ele chega lá com Jesus, Jesus faz uma saudação belíssima para ele. Diz: aí está um israelita em quem eu não encontro dolo. E Natanael, melhor. Natanael, né? E Natanael diz assim para ele: de onde tu me conheces? Antes que Filipe te convidasse, eu te vi debaixo da figueira. Senhor, tu és realmente o Filho de Deus.
Tu és o mestre, tu és o rei. Por que Filipe disse isso? Eu não vou falar aqui. Quem sabe vocês aparecem lá na parábola para saber por quê. Por que ele ficou tão impressionado com aquilo, né? É a gente se manter vigilante, né? Mas de que modo a gente se mantém vigilante? Evitar que a nossa mente nos domine. Não julgar as pessoas. Eu botei essa foto, esse desenhozinho aí, né? O moço bem baixinho, né? Tá com uma moça alta, bonita, né? E aquela outra senhora lá de trás, ela já vai dizer, pô, mas essa moça não tinha um outro namorado para arranjar, né? Mas vê que na hora ela afasta aquilo da mente dela, né? Não vou julgar. Não fomente a discórdia. É quando aquela pessoa chega para falar mal de alguém e a gente tem que resistir. Não dá vazão a essa conversa. Porque isso tudo é da mente. Não se compare com os outros, nem compare pessoas. Olha aí, ó. Ela com cofrinho, olha pro cara com um cofre bem grandão, ele se achando a última bolacha do pacote. O que é isso? É quando a gente começa a se comparar. Nós somos seres incomparáveis. Nós somos singulares. Não tem como. Não dividir, não classificar pessoas em gordo, magro, feio, bonito, baixo, alto, pobre, rico, preto, branco. Dividir pessoas, isso é uma coisa da mente. É de não conseguir ver a plenitude das pessoas. É ficar na aparência só. É não acreditar que a pessoa, cada um de nós é um ser divino. Né? Por quê? Porque tem o Cristo em si. Então, essa prudência, a prudência espiritual é se conhecer e se preparar. Olha aí a comparação, né? Não se comparar, nem comparar pessoas. Mas como é que a gente faz realmente isso, né? Se comprometa apenas com o dia de hoje. Ah, eu sou aquela pessoa que gosta de julgar. Não adianta dizer assim, olha, eu nunca mais vou fazer isso. Isso não funciona. Né? É jogar o problema lá para o futuro. Né? E tem uma parábola disso. Não joga as coisas para o futuro, porque nem sabe se tu vai estar lá. Né? O homem que começa a ter muita produção com a sua lavoura, aí ele já quer construir um silo, não sei de quanto, mas naquela noite ele vai morrer. Os alcoólicos anônimos, ninguém promete nada para amanhã. Você só promete para hoje. Hoje eu não vou beber. Então, hoje eu não vou julgar. Se você disser isso, vai aparecer aquela oportunidade na sua frente, mas aí você vai dizer, não, eu estou com esse compromisso de hoje. Hoje, né? Não se compromete. Negócio para sempre. É por isso que as pessoas, quando olha, eu prometo te amar para sempre. Eu
provavelmente não vai dar certo esse negócio. Porque o cara joga isso lá para o futuro. É melhor dizer que está gostando, ama hoje, né? A maioria das pessoas não se conforma só com isso, mas só hoje. Como é? Não, amanhã a gente tá de novo aí, né? Todo dia você tem que renovar esse compromisso com você. O próprio Evangelho diz isso. Jesus diz, olha, basta a cada dia seu próprio mal. Ou seja, te compromete com as coisas de hoje. Todas elas cochilaram, dormiram, tanto as prudentes como as imprudentes. Ou seja, e quando o noivo, quando foi dito, aí vem o noivo sair, elas percebem que não tem o azeite para encontrar o noivo para iluminar o caminho, né? Ou seja, as oportunidades de encontro, nós não sabemos quando vai acontecer, né? Até naquele momento que você nem está esperando, pode acontecer. Aparece uma oportunidade tão maravilhosa de você fazer algo que facilita, ele é um sinérgico, digamos assim, para que aquele encontro possa acontecer, mas você deixou passar, né? Por isso que tem o vigiai e orai. As insensatas pedem às prudentes um pouco de azeite, mas não são atendidas. Por quê? Porque elas não podem ser guiadas pelas luzes das outras. Primeiro, por que elas não podem dar? É porque isso é individual. Você não pode dar para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus amigos. Você não pode. É uma conquista sua. Se a gente for interpretar literalmente, a gente vai dizer assim, tudo bem, elas não tinham a luz, mas as outras não tinham, por que elas não foram atrás delas? Mas acontece que esse encontro se dá na intimidade. Se você não tiver a luzzinha, não tem como você encontrar. Pode todo mundo estar com a sua lâmpada lá e você não vai encontrar. A gente não vai encontrar. As conquistas espirituais, as virtudes, são individuais e não podem ser transferidas, como nós falamos, né? Porque o caminhar se dá, como a gente falou, na nossa intimidade. Ou seja, é preciso ter luz própria. Aí tem a outra frase, né? Eu acho que eu vou dar uma acelerada aqui. Dar o azeite pode implicar que nos falte, e a vós também. Ide, e aos que o vendem, comprai-o para vós. Veja só, a parábola é dirigida não aos que não têm preparo algum. Quem nunca se preparou para o encontro, não se vê nessa parábola. Nem podia. Veja que a parábola foi dirigida aos discípulos. Mas Jesus está chamando para aqueles que não se preparam adequadamente. Quando elas percebem que não estão suficientemente preparadas, saem em busca, né? Vão tentar comprar, né? E tendo ido comprar, o esposo chega e aí elas não têm a luz para entrar com ele para as bodas, né? Esse encontro só pode se dar a quem está adequadamente preparado. E a gente falou aqui desse preparo, de você se conhecer e trabalhar nesse sentido. Depois, quando as virgens
chegam lá, né? E que batem e pedem que o Senhor abra a porta. Isso representa que pedir a gente pode pedir, né? Mas quem escolhe o momento é o Senhor. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Aí a gente bota assim, tipo uma piadinha, né? Nem podia, né? O azeite foi comprado, não era da pessoa, né? Não foi adquirido pelo esforço próprio. E numa visão mais consoladora, né? Ele representa a perda da oportunidade pela falta de preparo. Cada vez que acontece uma oportunidade de fazer o bem ou de você ficar simplesmente calado e você deixa, é como se você adiasse um pouco esse encontro, né? Porque você se mostra nas pequenas coisas que você não conseguiu. É aquilo também que Jesus diz numa outra parábola, né? Se você não é capaz de cuidar do que não é vosso, quem vos dará o que vos pertence? Ideia principal da parábola. Essa ideia principal da parábola que eu coloco não quer dizer que só existe essa ou que ela está realmente correta, né? Eu coloco aquilo que eu consegui alcançar, né? Nas minhas limitações, obviamente. Devemos nos preparar no dia a dia de forma prudente para o encontro com o Cristo interno, que habita em cada um de nós. Não sabemos quando isso se dará, mas temos a certeza de que, a qualquer instante, Ele pode nos visitar com esse propósito. Queria agradecer a todos vocês pelas boas vibrações e dizer do meu encantamento de estar aqui com vocês nessa noite. Eu gostaria de dedicar esse evangelho ao professor Valdo Lima, que foi uma pessoa que eu escutei muito as parábolas dele, na tentativa ingênua de copiá-lo. Gostaria também de dedicar a meu pai, que nesta noite faz aniversário, ele, e se tivesse vivo, faria 87 anos. Ele foi o homem mais influente da minha vida. Um abraço para vocês, muito obrigado.